Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos no segundo dia da nossa Semana do Desafio Negócios de Alto Desempenho e hoje nós vamos falar um pouco sobre performance, sobre realmente desempenho nos negócios, né? Então, sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença. Bom, falando um pouco então sobre performance, sobre desempenho, um dos pontos bastante importantes dentro de uma organização, dentro dos negócios, ou em qualquer coisa que você vá fazer, é sentido, produzir sentido, né? É interessante isso porque, às vezes, nós temos uma série de ações na nossa organização que elas são muito mais focadas em uma replicação de uma cultura que, muitas vezes, é ultrapassada, mas que, para nós, ainda... Olá, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Então, é muito interessante, né? Essa questão, por exemplo, de que ainda permeia a nossa sociedade, a questão de horário, né? Hoje, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, inclusive ela estava até no Instagram, e foi perguntado o seguinte, né? Olha, um cara lá, 3 horas da tarde, ganhando um alto salário, sentado no sofá, jogando um videogame no celular, certo? Aí as pessoas, uma, outra também, né, disseram assim, não, mas eu demitia na hora, estava na rua, né? Já era, tá? E eu disse assim, poxa, mas esse cara, por um acaso, eu mostrei, né, eu tenho uma foto, inclusive, isso é comum na internet, lá você vê, é um engenheiro do Google. Inclusive, o próprio Google disse que o engenheiro deles lá, eles procuram sempre os melhores dos melhores, né? Então, esse engenheiro vale por não sei quantos engenheiros dos outros aí, pelo talento, pela habilidade que ele tem. Olá, seja bem-vindo. Pessoal, se vocês quiserem também, por favor, compartilhem com outras pessoas para nos ajudarmos, né, nós ajudarmos a outros a se libertarem das suas dificuldades e prosperarem no dia a dia dos seus negócios, tá bem? Então, voltando ao ponto aqui sobre essa semana de negócios de alto desempenho. É um negócio interessante, sabe? Porque nós adquirimos uma cultura de achar que o horário, não, o horário é algo importante, não, você precisa ter o horário, 8 horas é hora de trabalhar. Olha, eu vou falar uma coisa, sabe? A mente humana, ela tem limites de criatividade. E nós somos pessoas diferentes, certo? Por exemplo, eu sou um cara noturno, eu sou um cara que o meu cérebro funciona melhor à tarde e à noite do que de manhã, né? E existem pessoas que são o contrário, pessoas que funcionam muito bem de manhã. Então, todos esses conceitos, né, de horário, de hierarquia, tudo isso, a tendência cada vez mais é cair por terra. E um ponto importante é isso, dentro de uma organização, para que você tenha desempenho, nós estamos aqui na semana negócios de alto desempenho, dentro de uma organização, a primeira coisa, algo que é extremamente importante, é as pessoas encontrarem sentido no que estão fazendo. Isso faz sentido? Às vezes nós estamos recebendo uma série de ideias, assim, é verdade, Raquel, você é diurna, é verdade. Às vezes nós estamos recebendo uma série de conceitos, de ideias que são replicados de geração para geração de uma era focada em produtos, de uma era industrial ultrapassada, e que nós queremos jogar isso hoje como se... Né, esses dias eu estava lendo, até sempre eu comento um livro que eu acho interessante, do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana, mora em qualquer lugar do mundo que quiser e fique rico. Acho bem interessante esse livro. E ele quebra uma série de paradigmas. Então, a pessoa nem precisa produzir nada, ela só precisa botar um monte de papel debaixo do braço, ele fala isso, né? Um celular no ouvido e correr de um lado para o outro para a sala. As pessoas acham que ele está matando a pau de produzir alguma coisa e às vezes não está produzindo nada, entendeu? Então, muitas das ideias que nós temos hoje, elas são muito mais cultural. Ah, legal, muita gente é noturna. Eu acredito que é mais ou menos igual as pessoas que são noturnas, as diurnas, né? Isso é mais ou menos igual aí a população. Só que aí que está, né? Se você sabe que você produz mais em um determinado horário, você precisa construir, de certa forma, ali as ações principais que demandam mais de você no horário que você está mais disposto, mais motivado, com a melhor capacidade aí cognitiva. Dentro do possível, claro, existem alguns segmentos de negócios que é um pouco mais complexo, né? Alguns ainda dependem de estar disponível dentro de um horário comercial. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui são esses padrões, esses paradigmas que às vezes são ultrapassados.
Então, um outro ponto importante é isso. Olha, quer ver uma coisa? A relevância da cultura. Por exemplo, eu prestando serviço em uma multinacional, prestando serviço através dos tempos aí, como business coaching, consultoria e tudo mais, desculpa, eu percebi dentro dessas organizações alguns problemas. Por exemplo, eles disseram assim para mim, olha só, volto a dizer, o tema aqui ainda é semana, nós estamos essa semana toda falando sobre desempenho, certo? Aí eles falaram assim para mim, olha, é engraçado, nós estimulamos o pessoal a trazerem inovações para a nossa linha de produção, para a nossa gestão, nós estimulamos o pessoal. Só que é engraçado, né? O pessoal, eles só trazem alguma coisa quando tem um prêmio, quando existe um desafio, quando existe, olha, se você trouxer alguma coisa e essa ideia ela for boa e ela for plausível e ela for aplicável, você vai ganhar uma recompensa. Olha que interessante. E daí as pessoas só traziam, os colaboradores só traziam essas ideias quando realmente eles percebiam que havia um benefício em fazê-lo, né? E a sacada para você ter um alto desempenho na organização, inovação também, a sacada para que você tenha dentro do teu negócio realmente pessoas buscando soluções, não andando no automático, né? Porque como nós já falamos em outras lives, eu quero repetir para quem não ouviu isso ainda, o nosso cérebro, ele a todo momento, ele busca poupar energia. O nosso cérebro ele é extremamente otimizado. Então, como ele sabe que o cérebro ele gasta muito oxigênio, glicose, o cérebro ele é um órgão que gasta muito, certo? Então, o que o cérebro quer fazer por você? Ele quer fazer você poupar energia. Então, a tendência, se você deixar para o seu cérebro dirigir você e não o eu, se o eu não for gestor e o seu cérebro for gestor, a tendência é que cada vez mais você vá para a zona de conforto. E quem é que move você para a zona de conforto? Move você o teu cérebro. Por quê? Porque ele quer poupar energia. Então, ele quer que você tenha rotina, faça exatamente as mesmas coisas. Porque o aprendizado, ele causa um desconforto. Ou seja, crescimento causa desconforto, aprendizado causa desconforto, evolução causa desconforto, disrupções causam desconforto. Ou seja, o teu cérebro ele não quer o desconforto, ele quer otimizar, ele quer poupar energia. Então, a tendência é que se você deixar para o seu cérebro dirigir você, você sempre vai ter né, a tua neurobiologia, realmente o teu corpo, o teu cérebro te dirigindo para o conforto, certo? Te dirigindo, tipo, olha, fica aí, faz o que você está acostumado, que ali não tem muito gasto, né? Então, qual é o ponto importante? A questão é o seguinte, eu sempre falo um outro ponto para vocês entenderem e conectarem agora. A estrutura determina a função. Ao invés de você ir contra a estrutura, a grande sacada é você alterar essa estrutura, para que mesmo no automático, claro que você não vai ter uma atenção plena 24 horas por dia, certo? Ou pelo menos no horário comercial todo, o horário que você está trabalhando. Então, às vezes você desfoca um pouco, mas só que quando você altera a estrutura, até a tua estrutura ela te dá alta performance, mesmo que você não esteja com atenção plena. Por isso que é necessário alterar essas estruturas, alterar a forma como você interage, esses padrões. Então, qual é a grande sacada nesse sentido, voltando à questão que eu citei antes da multinacional, da inovação, né? De realmente buscarmos ali melhoria contínua no que nós fazemos. É você trazer para a cultura. Ou seja, por exemplo, uma função. Vamos pensar, nós temos aqui algumas pessoas, a Ana da Tesouros, a Ana está aqui também, né? A Ana do RH, tem outras pessoas aqui. Então, qual que é a sacada aqui? Ó? Qual que é a sacada? Você tem que trazer para a cultura, ou seja, a função da pessoa qual é? Por exemplo, se for um profissional da área comercial, atender clientes, cadastrá-los, fazer o pós-venda, oferecer outros serviços, né? Ou seja, fazer todas as funções que estão previstas ali e mais buscar inovar, buscar fazer com que os processos fiquem mais elegantes, mais rápidos, mais precisos, buscar alternativas para fazer com que os processos tenham mais valor agregado em menos tempo, né? Prezar a experiência do cliente. Então, esses princípios, eles precisam fazer parte da cultura da organização. E como você faz para que isso ocorra? Você coloca isso dentro da função. Ou seja, inovar precisa ser
uma das obrigações daquela função. Aliás, de todas da organização, né? Buscar melhoria dos processos, buscar soluções que façam com que esse processo fique mais elegante, com mais valor agregado, gere uma experiência melhor, poupe tempo, poupe recursos, poupe dinheiro. Então, isso precisa fazer parte da cultura. Porque se você coloca, olha, vamos falar da Semana da Inovação, é só quando há uma Semana da Inovação, uma semana em que o objetivo é repensar o que nós estamos fazendo para ver se não ficou completamente obsoleto, é que pelo menos os colaboradores decidem usar a sua mente, o seu know-how, o seu conhecimento para trazer melhorias para a organização. Então, isso precisa, mais uma vez, estar na cultura da organização. Pessoal, por favor, fiquem à vontade, façam perguntas, convidem outras pessoas também para nós podermos ajudá-las. Quanto mais situações do dia a dia vocês tiverem aí, problemas reais do dia a dia, mais fácil para nós ajudarmos você. Um outro ponto importante, na bio, nós teremos agora, nos próximos dias, ali de 11 a 15, nós teremos a Semana Desafio de Negócios de Alto Desempenho. Nós teremos aí uma semana com diversos materiais, vídeos, ferramentas, tudo gratuito. O link está na bio, tá? Você consegue se inscrever ali depois no link na bio no meu Instagram. Então, é um prazer ter você conosco. Então, qual é o ponto importante aqui, pessoal? Cultura é extremamente importante. Saber quais são... muito obrigado por estar conosco. Cultura é muito importante, é entender que aquilo precisa fazer parte da função, ou seja, nós falamos na live anterior, e acho bastante importante falar isso de novo, a única função realmente que as pessoas vão ter a partir de agora é serem especialistas em resolver problemas. Então, se você deixar para o seu cérebro dirigir você, o que o teu cérebro vai fazer? O teu cérebro, a tendência dele é ir para o automático. É aquela musiquinha do deixa a vida me levar. A tendência do cérebro é o automático. A tendência do cérebro é a rotina, entendeu? Só que a rotina e o automático, um belo momento, pode fazer com que você fique completamente obsoleto, olhando para coisas que, na verdade, não fazem mais sentido. A verdade é essa. A verdade é que muitas coisas que vocês aprenderam são conceitos do século passado, conceitos que, a partir de agora, numa era focada na experiência do cliente, numa era focada em serviços, já estão obsoletos, entendeu? E a performance, ela tem uma relação direta, desempenho, performance, tem uma relação direta com esses fatores que eu estou citando. Entre eles, uma cultura organizacional que preze esses princípios, ou seja, até no automático, você vai agir da maneira como deve agir para que a tua empresa prospere, o teu negócio, os teus projetos, os teus serviços prosperem e alcancem novos negócios. A Raquel aqui, o nosso cérebro nos ama e não quer que façamos esforços. Exatamente, Raquel. O nosso cérebro, se nós deixarmos para ele ser o nosso gestor, é um grande problema, né? Porque ele vai sempre fazer com que nós tenhamos o menor esforço possível para poupar energia. Ele está do nosso lado, certo? Ele está do nosso lado, ele quer poupar os nossos recursos. O problema é que o conforto, ele não te dá crescimento. O conforto no mundo que muda rapidamente, ele vai te colocar à margem das possibilidades. O problema é exatamente esse. O problema é que você vai entender que, olha só que interessante, talvez esse cérebro, em décadas passadas, não haveria problema algum, certo? Aprendeu, vai lá, se esforçou, entendeu bem uma matéria, prega um certificado na parede e passa o resto da vida vivendo daquele certificado na parede, certo? Mas o mundo não é mais assim, tá? Eu até, em certo aspecto, eu não vou dizer infelizmente, eu vou dizer felizmente, porque é graças a esse novo mundo que nós estamos entrando aí, que muitos dos problemas sociais vão ser resolvidos, muitos dos problemas ou seja, esse outro mundo que nós vivenciamos era um mundo que tem levado o nosso planeta e levado a uma ausência de sustentabilidade, tem levado a uma série de problemas que tornariam nos próximos anos, aí nas próximas décadas, o nosso planeta insustentável. Então, graças exatamente a esse novo modelo de pensamento, esse novo modelo de negócio, essa nova forma de ver o mundo, que nós estamos prezando a solução de problemas, a sustentabilidade, a inclusão. Porque olha que interessante isso.
os governos eles sempre buscaram resolver o problema da desigualdade social, mas nunca conseguiram resolver o problema da desigualdade social. Sempre houve ricos cada vez mais ricos, pobres cada vez mais pobres, e agora, nesse novo mundo que está chegando aí, dia a dia se instalando, ele é um mundo em que as tecnologias têm resolvido muitos problemas. É uma era que a cada dia que passa é uma era de abundância, e muitos paradigmas serão quebrados. Por exemplo, esses dias eu estava vendo um futurista, uma pessoa que é um dos meus mentores, ele falando assim, olha, bem-vindo ao século XXI. Eu não sou, diz ele, né? Eu não sou dono de carro, não sou dono de casa, não sou dono de mais nada. E a minha vida nunca foi tão boa. Por quê? Porque você vai assinar tudo. Você vai, né? Por exemplo, essa é só uma tendência. A tendência é que você assine, a tendência é que você tenha acesso a muito mais do que você tinha antes, por um preço muito mais acessível, porque existe assinatura para tudo. Quer dizer, essa é uma tendência, né? Então, para que você tenha realmente desempenho nos seus negócios, na sua organização, além do que nós falamos aqui da cultura organizacional, é importante sentido. Olha, é bem importante. Uma das coisas que eu trabalhei nas últimas décadas aí foi com pessoas que buscavam performance, que buscavam também para os seus colaboradores uma alta performance. E, às vezes, o colaborador não consegue entender como aquela tarefa faz parte do todo. Às vezes, existem problemas como, por exemplo, o famoso telefone sem fio, né? O diretor pede uma coisa, dá uma ordem, uma tarefa, e o colaborador executa no seu mapa, na sua maneira de compreender como executar aquilo, certo? E aquilo que o colaborador faz é totalmente dissonante do que o diretor solicitou. Por exemplo, certo? Então, pode parecer engraçado, mas eu ganhei muito dinheiro nas organizações eliminando o problema de telefone sem fio. Sabe o telefone sem fio? O diretor, o gerente pede e o que o outro está entregando é totalmente diferente do que foi solicitado. Mas se você perguntar, não, mas o gerente, o diretor pediu isso e eu entreguei. E daí, né, mas isso não é isso que eu estou querendo. Então, é muito comum esse problema. E o pior, muitas vezes eu via o diretor achar que o cara não servia. Na verdade, não é esse o problema. O problema não é esse. O problema é que não havia sentido no que ele estava fazendo, ele não entendia o porquê daquele processo, ele não conseguia conectar com o todo, ele não tinha indicadores de desempenho. Olha, assim, ó, outra coisa importante e interessante, falando em desempenho aqui, é muito comum pessoas, muitas vezes, nas organizações, nos negócios, nos seus, né, até prestando serviços, é muito comum as pessoas elas não terem, primeiro, insegurança em entregar aquele serviço. Primeiro. Segundo, nas organizações também, elas ficarem refém de um significado, de um elogio. Existem muitas pessoas que ainda têm esse problema, tá? E é muito comum. As pessoas terem uma necessidade de serem significadas, validadas, uma necessidade de serem elogiadas. Olha, eu vou falar uma coisa importante. Se você quiser se tornar realmente muito bem-sucedido e muito próspero nesse novo mundo que está aí, além de ser um exímio resolvedor de problemas, você precisa ter os seus próprios indicadores de desempenho. Não, é claro que você pode ir lá construir isso se você presta serviço para alguém, se você está numa organização, é claro que você pode construir isso lá com esse contratante, com esse diretor, você pode e deve construir isso. Mas qual é o ponto? Olha, eu já trabalhei com muitas pessoas, desde de gerentes a psicólogos e outros profissionais, alguns desolados, porque o diretor disse assim, olha, perguntaram assim para ele, vem cá, como é que está meu trabalho? Ele perguntou, né? Ela também. Ah, não está bom. Tá, mas o que não está bom? Eu não sei direito, mas não está bom. E a pessoa ficou desolada, a pessoa ficou assim pensando, meu Deus, o que está errado? E nem o diretor sabia dizer onde é que estava a piada, né? Nem o diretor foi efetivo o suficiente para mostrar onde é que estava a falha. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é o seguinte, ó,
Se você, tanto com o teu cliente que você está prestando um serviço, ou com uma empresa que você está trabalhando, se você pega, aqui eu vou ressaltar mais uma vez aqui para quem trabalha com RH, para quem trabalha como headhunter, coach, etc. Né? Se você desenvolve uma grade de performance com todos os indicadores de desempenho, com todas as evidências pelas quais o teu trabalho, seu serviço vai ser analisado, quais são esses indicadores, realmente essas evidências de que você atingiu as métricas todas de resultado. Se você desenvolve essa grade de performance e daí você decide que vai superar pelo menos em 20%, 30% tudo que foi colocado ali, alguém precisa dizer para você que você é bom o suficiente? Alguém precisa mostrar que você é capacitado? Alguém precisa realmente mostrar que você tem habilidade? Ou seja, olha só que interessante. Líderes extraordinários, pessoas que fizeram a história, pessoas de grande sucesso. E olha, principalmente vocês que estão me ouvindo aqui estão entendendo isso. Pessoas que são disruptivas, pessoas que querem fazer acontecer, que resolvem problemas, certo? Vocês precisam não deixarem de ser refém. Ter os teus próprios indicadores de desempenho, as tuas próprias evidências de resultados. Aí, qual é a vantagem? A vantagem é que ninguém precisa dar significado a você. Ninguém precisa dizer, se você tem, vai lá no diretor ou no seu cliente, ou, né, seja qual for a pessoa para a qual você está prestando esse serviço. E desenvolve esses indicadores, essas evidências claras. E você não só atinge, como supera essas expectativas. Alguém precisa dizer a você que você é capacitado, que você é bom. Alguém precisa dar significado a você. Ou seja, nós não podemos mais ser refém. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, ó, não tem nada de errado em você ser elogiado. Nada de errado, nada. O problema é quando o teu desempenho, a tua performance, o teu resultado, ele é absolutamente refém de ser validado, de ser significado, de ser elogiado. O problema é quando a tua performance, ela realmente, ela só há um desempenho satisfatório quando te elogiam. Aí você está sendo refém, você está sendo alguém que realmente, às vezes, deixa a desejar porque tem insegurança, entendeu? Então, a forma de eliminar essa insegurança é exatamente com essa grade de performance. Deixa eu voltar aqui e ver quais as outras perguntas que nós temos aqui. Exatamente, ó, Daniel. Ó, onde eu trabalho, as pessoas só fazem as tarefas se forem elogiadas e causa muito desfalque em certas áreas. Exatamente, entendeu? Então, a ideia é o seguinte, ó, é que essas pessoas elas tenham autonomia, que elas tenham realmente essa grade de performance, um indicador de desempenho, para poderem mensurar o quanto estão atingindo do que foi proposto, certo? Então, é extremamente importante os indicadores. Olha só, aí que está a Ana, né? Às vezes somos proativos, aguardamos reconhecimentos e acabamos nos frustrando. Mas aí que está, Ana, aí que está. Olha, você que está aí na área de RH, essa é a sacada, desenvolver esses indicadores de desempenho para que as pessoas não fiquem refém disso, né? Ou seja, aí você tem uma clareza. Nós falamos antes ali, as pessoas encontram sentido, a clareza. Quando elas têm clareza, elas podem dar o melhor de si. Quer ver uma piadinha? Vou te livrar de uma agora, Ana, né? Eu vou te livrar de uma agora, Ana. Vou te livrar de uma fria, tá? Vou te salvar. Quer ver? Ouça bem. Vocês lembram, não sei se é do teu tempo aí, se vocês conhecem a avaliação 360, lembram? Lembram da avaliação 360? Quem conhece aí, fala para mim aí nos comentários, por favor. Quem conhece a avaliação 360? Alguém conhece? Enquanto isso, eu vou ver o que a Raquel falou. Ambiente influencia as crenças limitantes das pessoas. Exatamente, Raquel. Ó, é mais ou menos assim, ó, não importa onde seja, não importa o contexto, nas organizações, não importa o contexto, até na eclesia, que é numa igreja. Se você não tem foco no lugar certo, um cuida da vida do outro, um cuida do umbigo do outro e só dá porcaria, tá? Então, essa a questão, o indicador de desempenho serve para isso também, ok? Ó, alguém conhece a avaliação 360? Não conhece? Tá, então, lembra, né, Raquel? Então,
Só para vocês terem uma ideia do que é a famosa 360. Isso morre aqui, tá? Até hoje é muito aplicada por aí, mas é mico. Mico. Sabe o que é mico? É piada, é ridículo. Vou te dizer por quê. Veja bem, sabe como é que funciona? É assim, ó. Você reúne 10, 12 pessoas, 14 pessoas que vão avaliar uma pessoa em questão. Só que essas pessoas não se identificam. E dessa avaliação eles vão dar nota para 10 ou 12 competências dessa pessoa. Entendeu? Então é confidencial a avaliação, certo? E daí eles vão avaliar o desempenho de maneira 360. Ou seja, não é só ele que vai se avaliar. Outras pessoas vão avaliar o desempenho dele. Sabe o que acontece? Vou te contar uma piada. É engraçado, sabe? Mas, em primeiro lugar, as pessoas... Então, Raquel, mas olha, Raquel, olha que piada. Em primeiro lugar, as pessoas, geralmente, elas têm alguma coisa contra aquele líder e elas não falam na frente, elas falam na avaliação. E elas falam assim, agora é minha vez, agora... Primeiro, elegeram errado as pessoas. Segundo, as pessoas vão lá e descascam. Falam tudo aquilo que... Aquelas coisas que elas guardaram do outro, eles colocam lá, né, e escrevem, né? Porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque não sei o quê. Não, e o pior não é isso. Eu já fiz 360, porque me pediram, porque eu não queria fazer, mas eu fiz. Só que quando falaram, né? Tá, sim. Mas só que isso é uma avaliação confidencial, sabe? As pessoas preenchem sobre o líder as competências, o que eles acham de cada uma das competências, e depois é passado um feedback para esse líder. Só que eu vou te contar uma piada. Muitas pessoas descascam ali tudo aquilo que estava guardado, tudo aquilo que não era legal, tudo aquilo que estava... Eles ficaram chateados com aquele líder, eles descascam ali e colocam. E o pior não é isso. O pior é a pessoa que está aplicando reunir aquelas informações e não usar um rapport. O pior é a pessoa depois ir até esse líder e dizer na cara dura, olha, o negócio é o seguinte, falaram que você às vezes é grosso aqui, que você não sei o que lá, que você deixa a desejar ali. Ou seja, sabe... Exatamente, Ando. Levam para o lado pessoal, machucam a pessoa, frustram, deixam a pessoa desmotivada. Então, a 360, tá? Eu vou dizer com todas as letras para quem aplica aí. É mico, entendeu? É algo absolutamente obsoleto e ultrapassado. Substitua por uma grade de performance, substitua por uma grade de desempenho. Ou seja, você vai dar foco nos gaps, vai buscar realmente a informação com quem está pagando. Sim, Ana, assim, você falou muito constrangedor, né? Olha, você vai descobrir a quantidade de empresas que alguém foi lá oferecendo uma 360 e aplicou desse jeito absurdo aí. E se você falar em 360, não só nessas empresas aqui, mas as multinacionais também, os caras vão te dar um corridão de lá, pela quantidade de problemas, de transtorno, de desmotivação que causou. Então, quando eu fiz uma 360, que eu fui, me pediram, sabe? Eu não era a favor, sabe? Mas me pediram. Aí descascaram o líder. Eu fui lá e usei o feedback burger. Eu falei, olha, essa parte aqui você tem esse resultado, muito bom, parabéns. Entretanto, esse ponto aqui é um ponto de melhoria que foi comentado. Quer dizer, se tu for analisar, eu criei um certo rapport com o feedback burger ali, de tal forma que eu entreguei o feedback para esse contratante, mas de maneira extremamente motivadora. Ou seja, a pessoa podia xingar o líder e eu levava isso de forma dizendo, olha, realmente essa habilidade que você tem é muito boa, mas entretanto, esse ponto aqui é um ponto de melhoria. Então, eu filtrei tudo de tal forma que foi com o feedback burger motivador, entendeu? E foi muito bom, funcionou, mas na verdade, mais uma vez, para mim é obsoleta, não precisa disso. Você pode usar uma grade de performance, você pode usar todos os indicadores de desempenho para que haja esse resultado na organização, para que haja esse resultado nos negócios, entendeu? Exatamente. É isso aí, Ana. Exatamente, tem muitas dinâmicas de grupo que estão com medidas muito obsoletas. E tem outras formas, atualmente, estão sendo mais efetivas, bem menos constrangedora para ambas as partes. Exatamente, tem muita coisa que está extremamente ultrapassada. Mais uma vez, pessoal, eu quero deixar mais uma vez claro isso, eu sou administrador de empresas também, né? Mas a verdade é que nós estamos saindo de uma era
que nós aprendemos sobre administração de empresas focada em hierarquia. Meu Deus, errou! Sabe? É uma era que, agora, a partir de agora, eu vou falar uma coisa. Se você acertar todas, olha, eu vou falar uma coisa, você é sobrenatural, tá? A palavra Deus quer dizer aquele que é sobrenatural. Cara, não pode, entendeu? É punir o erro, hierarquia, processos, meu Deus, todas aquelas coisas engessadas, né? Que, na verdade, focada em produtos, horário e tudo mais. Não. Agora é uma era focada na experiência do cliente. Se você pode colocar um colaborador, trabalhar 6 horas lá, e esse colaborador vai gerar uma experiência extraordinária para o cliente, coloca ele 6 horas, e ele é um cara que funciona melhor de tarde, coloca ele de tarde. Quer dizer, crie ambientes que sejam ambientes que vão gerar uma experiência melhor aí para o seu cliente, principalmente porque é uma era focada em experiência, é uma era focada em serviços. Tiago falando, boa tarde, a maioria dos colaboradores não se apegam ao processo. Então acaba que toda a responsabilidade cai em cima dos líderes. Excelente pergunta, é isso que eu quero, pessoal. Quero as perguntas para poder ajudar vocês, tá? É isso que eu quero. Ó, olha só, sabe por que isso ocorre, Tiago? Eu vou dizer por quê. É exatamente esse o problema. Porque o que acontece é que esses líderes, eles são centralizadores. São líderes... Ó, e tem uma coisa importante, ó. Pessoas... Primeiro que hoje a liderança não é mais centralizada, é descentralizada, mudou. Como eu falei até esses dias para a Raquel aqui, passei décadas estudando liderança, ajudei muitos líderes, consegui ótimos resultados, e daí agora descobri que mudou totalmente o modelo de liderança, e eu estou já aí trazendo esse novo modelo para vocês. Mas qual é o ponto aqui? Ó? Mesmo assim, mesmo descentralizado, líderes extraordinários, Tiago, não lideram liderados. Líderes extraordinários lideram líderes. O problema, esse padrão que você citou ali, Tiago, ele ocorre porque o líder é centralizador, entendeu? A responsabilidade, ou seja, se você tem... Veja bem, não é um processo tão rápido e tão simples você formar líderes, certo? Mas se você... Agora, eu vou te dizer o seguinte, ó, se você se multiplica por processos, os indicadores de desempenho, manual de procedimentos, ou seja, há um certo trabalho de estruturar de tal forma que as pessoas tenham a autonomia, o conhecimento, o know-how, a habilidade de tomar decisões, certo? Mas nesse mundo que está chegando aí, não tem mais como você ter uma liderança centralizada, entendeu? Mesmo que o cara seja super, cada um precisa ter a sua autonomia para tomar as decisões com responsabilidade, né, para que a empresa, para que os negócios prosperem. Não dá para ter essa ideia de centralização. Então, quando as pessoas elas ficam realmente gravitando em torno da órbita do líder, é porque o líder centraliza, porque o líder não lidera líderes. O líder lidera liderados, subordinados. Aí, quando ele não está na organização, o que acontece? Ela implode, o desempenho cai lá embaixo. Ninguém consegue tomar decisão nenhuma se ele não estiver ali. Entendeu? Então, é essa questão, são essas grades de performance, esse manual de procedimentos, esse feedback burger, esse formar essas pessoas e prepará-las para que elas tomem as melhores decisões, e você sabe que elas, depois de um tempo ali, trabalhando com elas e desenvolvendo, que elas não tomariam decisões menos que você, talvez até melhores que você. Então, esse é o processo, entendeu? É formar líderes, é liderar líderes. Aí você tem uma liderança exponencial, você cresce, você prospera, porque você sabe que você, olha só, líderes que lideram liderados, eles não têm tempo de fazer mais nada, a não ser ficar ali atendendo demanda. Então, líderes que lideram líderes, eles podem ver novas oportunidades, cenários prospectivos, antever tendências, ver o que está acontecendo no mundo à sua volta. Porque entenda o seguinte, ó, é um mundo volátil, complexo, incerto, ambíguo e exponencial. É um mundo que a tendência é que ele mude muito rápido. A partir de agora, chegando o 5G aí e mais as tecnologias se juntando e criando coisas novas, as mudanças vão ser muito rápidas. Aí imagina o líder tendo que todas as decisões passar só por ele. Ele não faz mais nada a não ser atender os liderados. Ou seja, esse tipo de negócio, ele se fecha ali dentro, ele se fecha lá dentro, e um belo dia, por não
perceber as tendências, por não perceber as coisas novas que estão chegando ali, ele descobre que não tem mais o negócio. Ele descobre que simplesmente entrou um outro player no mercado que levou esse mercado para uma nova forma de prestar esse serviço ou, né, de entregar um produto e que simplesmente não tem mais mercado para ele, entendeu? Ou seja, da noite para o dia, as vendas fazem assim, ó, certo? E ele não sabe nem por quê. Mas por que ele não sabe nem por quê? Não enxerga lá fora, não antevê tendências, não vê o que está acontecendo, não vê as novas tecnologias, não está ligado no que está acontecendo no seu negócio, no seu cenário, no seu mercado, entendeu? Aí da noite para o dia, quando percebe, não tem mais venda, a venda começa a cair, não sabe nem por quê. Entenderam, pessoal? Então, não é dessa forma. A pessoa precisa formar líderes, há um certo trabalho, mas depois a equipe é um time coeso, cada um ali com a sua responsabilidade. Claro, isso passa por uma série de competências, inclusive a própria inteligência emocional. Porque olha que interessante, eu falei ali antes sobre esse assunto e falei para a Raquel, inclusive. Isso não importa se é numa empresa, se é num qualquer tipo de organização, né? Se as pessoas elas não têm foco quando deveriam, certo? Se as pessoas elas não têm foco onde realmente deveriam, na solução, na eliminação dos gaps, mais uma vez, para quem não sabe o que é gap, é a diferença entre o que eu tenho e o que eu quero de resultados. Se o colaborador ele não é orientado a resolver problemas, a focar na solução dos problemas, a realmente eliminar gaps, a levar, digamos, resolver problemas para que você prospere, para que tenha novos negócios, para que supere as expectativas dos clientes, para que realmente anteveja as demandas, as tendências, para que ela vá na direção correta. O que acontece? Quando você não dá foco, as pessoas começam a focar uma na outra. Aí começam a achar defeito, começam a reclamar, começam né, a perder tempo. Né? Nunca vai haver desempenho, nunca vai haver performance, nunca vai haver liberação de potencial, realização. Elas nunca vão se sentir realmente felizes de estar sendo desafiadas a crescer, certo? Veja se ficou alguma dúvida, por favor, perguntem. As novas startups têm essa nova roupagem, mas ainda tem muitas outras que ainda estão na antiguidade. Pois é, Ana, mas aí que está, tá? Aí que está. É verdade, tem muitas que estão na antiguidade, mas elas estão perdendo o quê? Competitividade, perdendo dinheiro, tempo, né? Isso tudo, na verdade, por mais que a pessoa não, por mais que alguns empreendedores não queiram essa nova dinâmica, independente disso, olha, só para vocês terem uma ideia, eu tenho diversos cases aí, diversos casos aí, experiências, em que nós implementamos em organizações pequenas e organizações grandes esses princípios que eu estou falando aqui para vocês agora, e eles testemunharam para mim que conseguiram produzir com 70% daquele quadro o mesmo resultado, ou seja, eles conseguiram enxugar a folha em 30% com o mesmo resultado. Entendeu? Então, esse é o ponto. Você consegue poupar tempo, poupar dinheiro, você consegue ter muito mais performance, muito mais produtividade, muito mais resultados. Existe um princípio muito importante que rege isso que eu estou falando, que é o princípio da sinergia. Significa que o todo é muito maior que as partes individualmente somadas. Por exemplo, eu e você produzimos 10. Mas se nós trabalharmos em sinergia, em equipe, com um plano consistente, ao invés de cada um, eu e você produzimos 10 cada um, né? 20. Se nós trabalharmos em sinergia, nós podemos produzir 30, 40, 50 com o mesmo contingente de colaboradores, entendeu? Então, esse é um ponto que eu quero deixar claro. Nós estamos falando aqui de agilidade, de poupar recursos, de se tornar mais competitivo, né? De ter mais performance e mais resultados. Ok? Ok? Existem empresas hierárquicas de cima a baixo, matriciais, com gestores de processos, empresas transversais com inúmeros comitês. Como trabalhar em cada uma delas? Olha, a tendência é assim, ó, tem o André perguntando. Olha, o Jeff Bezos e esses grandes, hoje, homens aí que têm grandes resultados, o Bezos é um deles, ele fala o seguinte, ó, a empresa precisa ter um time pequeno de forma a que você consiga, digamos, o que a Amazon, por exemplo, tem? A Amazon, ela pode ser uma empresa, né, hoje bilionária,
mas ela divide em diversos times pequenos, diversas pequenas equipes que têm objetivos específicos, que têm áreas específicas. Então ele fala o seguinte, ó, que o teu time, tá? Que o teu time, ele precisa ser alimentado com no máximo 2 pizzas. Se passar de 2 pizzas para alimentar esse time, ele está grande. Então, a grande sacada aqui, André, é o seguinte, são times pequenos. Por mais que a empresa possa ser grande, aquele ali dentro tem um time pequeno e que tem a autonomia necessária para tomada de decisão das suas ações no que diz respeito aos objetivos que são traçados, às métricas, às metas, se é produto ou serviço, né? Então, são times pequenos, são times que são muito mais objetivos, muito mais precisos. Esses times grandes ali, essa ideia de, olha, uma empresa com não sei quantos colaboradores, ou então essas grandes empresas, elas estão fazendo isso, elas estão diminuindo, ou seja, existem, mais ou menos assim para você entender o ponto, né, André? São diversas startups dentro de uma empresa grande, entendeu? A Amazon, o Bezos, ele fala isso, o nosso negócio são diversas startups dentro de uma empresa grande, entendeu? Então, essa é a sacada. É como se ele tivesse, por mais que a empresa hoje é grande, eles são diversas startups dentro, são uma série de startups interligadas, entendeu? Então, essa é a sacada ali para que fique muito mais competitivo, muito mais ágil, né? Muito mais preciso ali na solução dos problemas, tá bom? Obrigado pela pergunta. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, vamos lá. Se alguém também... Nós estaremos diretamente aqui ao meio-dia sempre, tá? Hoje de noite eu vou entrevistar mais uma pessoa às 18h30 sobre o Neuroperformance. Então, é um prazer também, se vocês quiserem participar ao vivo conosco aqui, vai ser um prazer ajudar. Mas, em síntese, vamos revisar o que nós falamos hoje aqui, tá? Nós falamos que, para ter realmente um alto desempenho, você precisa que as pessoas encontrem sentido, que haja uma compreensão de como a sua atividade faz parte do todo, né? Olha, interessante, falando em planejamento estratégico, hoje ele mudou um pouco, certo? Não é mais aquele que nós fazíamos antigamente, para 4, 5 anos, isso já era, certo? Ele é um pouco mais curto, ele conta com uma série de outras variáveis, conta com a disciplina aí que antevê cenários possíveis, prospectivos, ela tem um pouco mais bem mais dinâmico hoje um planejamento estratégico. Mas o ponto é o seguinte, ó, dentro de um planejamento, às vezes as pessoas elas visualizam aquilo e elas não conseguem entender como elas se engajam ali dentro, como elas podem fazer, o que significa o que elas fazem. É mais ou menos assim, aquilo fica tão distante do colaborador que às vezes ele olha para aquilo e fica pensando, é como se ele sentisse assim, não, olha, o diretor vai comprar uma Ferrari, vai morar lá no topo do mundo lá, e você, portanto, trabalhe, né? Eles não conseguem entender, não há essa humanidade de muitas vezes, né? Isso gradativamente tem acabado dia a dia, mas ainda existem muito. Eles não conseguem entender exatamente o sentido do que eles estão fazendo, como eles fazem parte disso, o que significa um bom trabalho para eles, onde eles vão chegar, ou seja, não há aquele engajamento de dizer, olha, nós estamos construindo isso, nós vamos chegar nesse objetivo, você faz parte disso, a nossa organização crescendo, prosperando, você cresce junto com a gente, você prospera, sentido no que estão fazendo, conexão do que elas estão fazendo com o todo, né? Indicadores de desempenho, para que eles não fiquem refém de significado, de elogio, não fiquem dirigindo, olhando pelo retrovisor, certo? Então, indicadores de desempenho. Você tem clareza, você tem métricas, você sabe exatamente quais são as ações e qual é o indicador. E se você, olha só, ali você consegue discernir um colaborador extraordinariamente comprometido. Quer ver uma coisa? Ouçam isso. Era comum para mim, sempre, prestando serviço como business coach nas organizações, veja bem, se nós pensarmos, por exemplo, na esposa de um diretor ou num outro familiar, esse familiar, meu Deus, a esposa do diretor é a sócia dele, ela tem todo o interesse que o negócio dê muito certo, concorda? E quantas vezes essas pessoas elas eram rechaçadas, elas sofriam um bloqueio, uma barreira desse diretor. Por quê?
porque eles tinham o objetivo de contribuir, eles tinham o objetivo de ajudar, de trazer ideias para melhorar o negócio, e eles eram cortados. Agora, por que isso acontecia? É simples, porque não havia uma rota, não havia clareza, não havia objetivo. Ou seja, é mais ou menos assim, ó, o diretor que seria responsável por criar esse planejamento, essas ações claras, as métricas, os indicadores de desempenho, ele não passava essa informação. Estava na cabeça dele, certo? Isso quando não estava ainda totalmente imprecisa, né? Mas estava na mente dele. Aí as pessoas resolviam colaborar dentro da visão que eles estavam tendo e eram rechaçados, eram muitas vezes, inclusive, criticados. E eu trabalhei até com pessoas machucadas, dizendo, poxa, mas eu não consigo ajudar, eu pareço uma inútil aqui dentro. Agora, qual era o problema? O primeiro problema é que as contribuições não eram precisas para ajudar a empresa a dar o próximo passo e ir para o próximo nível, né? As contribuições não eram precisas porque não havia rota, não havia clareza, não havia direção. Ou seja, as pessoas contribuíam de forma não tão precisas, justamente porque não havia essa rota, essa clareza. Outro problema. Inclusive, eu me lembrei agora do Tony Robbins e me lembrei aqui que eu tenho um parceiro dos nossos aqui, que trabalha junto com a gente no nosso Mastermind, que tem esse metaprograma. Acho que não sei se ele não está aí, não sei se ele não está aí, o Ismael, não sei se você está aí, dá um oi para mim, Ismael. E é interessante, existe uma outra coisa importante ali que vocês precisam entender, chamado, por exemplo, metaprograma, né? Existem pessoas que são como eu e a maioria das pessoas. 70% das pessoas, 75% são associadores. São pessoas que veem o que é que se encaixa, as peças que conectam, só que não veem o que é que não pode dar errado às vezes. Então, é muito importante que haja uma pessoa com metaprograma diferente, que é um dissociador. Ou seja, aquela pessoa que, ao invés de ver o que é que se encaixa, vê o que é que não encaixa para salvar a gente da gente mesmo. O próprio Tony Robbins diz que tem também um cara desses no time, que não é fácil muitas vezes ouvir, é tão empolgado, e não é fácil ouvir uma opinião dissonante, né? Uma opinião que leva você para algo antagônico a isso, né? Só que ele salva eles deles mesmos, é o mesmo caso, né? Muitas vezes nós não estamos vendo e o nosso parceiro aí tem esse metaprograma de ver o que é que não conecta, né? Um dissociador, e ele nos salva de nós mesmos. Ele não é um antagonista, ele não está contra, ele está a favor, só que ele mostra a parte que nós não estamos vendo. Então, às vezes, as pessoas são mal compreendidas justamente porque não tem clareza, porque não tem um planejamento, porque as pessoas não entendem exatamente em que direção fazer as suas contribuições para que haja sinergia, não tem indicadores de desempenho, não tem grade de performance. São essas coisas que fazem com que os líderes fiquem lá para baixo e para cima, só apagando incêndio, resolvendo problema, centralizando, perdendo tempo, perdendo competitividade, perdendo crescimento, certo? Então, todas essas coisas nos dão resultados muito ruins, ok? E isso não tem mais sentido nesse novo mundo que está chegando, tá bom? Ali, ó, tá ali, ó. Aí o Ismael tá aí. Aí o Ismael, tá? O Ismael, ele nos ajuda aí. Por quê? Porque ele tem um metaprograma diferente do nosso. A maior parte das pessoas são associadores, né? E ele é um dissociador que salva a gente da gente mesmo, porque a gente começa a conversar numa sinergia medonha, só começa a ver o que se encaixa. Não, isso aqui, pá, que legal, nossa! Todo mundo motivado, né? Se não é ele, às vezes mostrar alguma coisa que a gente não está vendo, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. O André Movebar. Você pediu para participar comigo, André? Eu não entendi aqui, desculpa. Não ficou claro aqui. André Movebar acenou. Você quer participar? É isso? Nós estamos hoje nós estamos no fim aí da nossa live, por causa do horário, que daqui a pouco o Instagram nos derruba, mas nós estaremos direto aqui, tá? Se você quer participar, 5 minutinhos ainda tem, ok? Ah, sim. Tiago dos Santos. Tiago, assim, ó, 70% das pessoas são associadores, entendeu? 70% são. Só que existe uma outra pessoa que, olha só que interessante isso, ó. Quando você não tem clareza nas ações,
quando você não tem clareza na direção em que os colaboradores precisam agir, quando não tem esses indicadores, né, quando não tem esse multiplicar dos seus conhecimentos através dos indicadores, através da grade de performance, do manual de procedimentos, quando não tem isso com clareza, quando não é possível liderar líderes, né, realmente você também não consegue nem discernir quando é um dissociador, que é alguém que tem um metaprograma diferente do nosso, por exemplo, de um antagonista. Existe uma diferença entre um dissociador e um antagonista. A diferença é a seguinte. O dissociador, ele, como eu falei, ele vê o que é que não se conecta e nos ajuda a corrigir as falhas para que nós possamos avançar. O antagonista, ele está no mesmo barco, mas está torcendo para o jacaré. Entendeu? Sabe aquela ideia? Está no mesmo barco, mas torce para o jacaré. Então, o antagonista, ele é mais ou menos assim, ó, se há governo, eu sou contra. O antagonista, ele é um cara, um homem ou uma mulher, né, que às vezes, ou por perfil, ou às vezes por frustrações, ele decide que quer mais que a coisa dê tudo errado. Ele não segue as regras, ele tem as suas regras próprias, ele faz o que acha que deve ser feito, sabe? Ele não tem essa... Ele faz o que acha que deve ser feito, ele age do jeito dele, né? Se tá bom ou não tá, azar de vocês. E às vezes ele encontra autoridade porque às vezes também é uma pessoa que tem bons resultados na organização. Só que ele prejudica toda a equipe com esse processo antagônico, né? Então ele está, digamos, vivendo dentro da organização com o seu totalmente antagônico aos objetivos e acaba prejudicando, certo? Existem, por exemplo, amanhã eu posso falar um pouco mais sobre isso e dizer qual é a hora de demitir o antagonista, tá? Para vocês entenderem um pouco mais sobre antagonismo, eu posso falar um pouco mais sobre antagonismo, falar um pouco mais sobre esses meandros aí, de como lidar com situações com pessoas problemáticas. Podemos falar sobre esse tema. Se você tiver mais um outro tema, tá? Por favor, solicite para mim, digite, nós vamos trabalhar. Nós estamos aqui na semana falando sobre desempenho, a semana do desafio de alto desempenho. Nós estamos falando aí sobre, né, realmente como ter cada vez mais performance na vida pessoal, na vida profissional, como executivo, como pessoa, como nos negócios. Ah, sim. Ó, Thiago, acabei de sair de uma empresa por conta disso. Um dos meus sócios agia sozinho o tempo todo e isso era terrível. Então, mas é esse que é o ponto, né? É esse que é o ponto. A sinergia poderia fazer com que vocês produzissem cada vez mais, certo? Produzissem cada vez mais. Esse perfil ali, eu vou falar uma coisa, ele é uma tendência de um perfil, que existem alguns perfis que eles têm essa iniciativa própria. Só que é necessário falar na linguagem desse empreendedor, Thiago. Eles entenderem que dessa forma eles estão colocando dinheiro no lixo, estão rasgando dinheiro, estão botando dinheiro fora. Por quê? Porque se você assumisse uma parte das tarefas e ele assumisse outra, e vocês trabalhassem em sinergia, vocês prosperariam muito mais, vocês teriam resultados muito maiores do que vinham tendo até então, entendeu? Então, isso é complicado. Só que, assim, ó, normalmente o antagonista, é possível que seja um sócio, normalmente ele é um funcionário, mas é possível sim que ele seja antagonista, só que os resultados ficam comprometidos, né? Então, não existe mais, se você quer ter realmente performance, desempenho, resultados, realmente tem que trabalhar em sinergia. Vocês precisam trabalhar, né, dentro de uma equipe, cada um com as suas responsabilidades, para que isso ocorra. Ok, pessoal? Pessoal, mais alguma questão? Assim, amanhã, então, nós estaremos novamente aqui. Mais uma vez, na bio, nós temos lá o convite para a Semana Desafios Negócios de Alto Desempenho, tá? Nós temos também, hoje à noite, mais uma entrevista, onde nós falaremos um pouco mais sobre neuroperformance. Teremos uma aluna testemunhando. Se você quiser também participar ao vivo e a cores conosco, será um prazer. Tragam as suas perguntas, tragam as suas dúvidas. É um prazer ajudar vocês. Eu estou aqui para fazer com que realmente cada vez mais você tenha resultados de desempenho, crenças limitantes, bloqueios, impasses, padrões. Uma das nossas especialidades é justamente essa eliminação de impasses, bloqueios, crenças limitantes. Essas questões, muitas vezes, que acabam aí com o teu resultado, é uma das nossas especialidades, sabe? Existem
como nós ainda no mundo, por isso que eu trago neuroperformance, nós não compreendemos como funciona o nosso cérebro, nós temos muitas coisas ali que acabam nos atrapalhando, algumas construções, alguns filtros, algumas coisas ali da nossa maneira de dar significado à realidade que acabam nos levando, às vezes, para resultados totalmente diferentes do que gostaríamos. Acabam nos colocando à margem das possibilidades, com baixa performance. Existem pessoas que têm ausência de permissão, existem pessoas que têm tudo, né, para terem resultados extraordinários. Aliás, só precisava de uma coisa, um cérebro e um corpo para agir, certo? Existem pessoas que têm tudo, mas às vezes elas têm algumas crenças e alguns programas, algumas coisas que negam permissão ou que chegam num certo ponto e sabotam ela nos resultados que ela gostaria de obter. Então, tudo isso também nós trabalhamos. Tragam as suas dificuldades. É um prazer ajudar vocês, tá bom? Eu estou aqui para colaborar aí com o desempenho de vocês. Ah, sim, é exatamente, Thiago, o antagonista, né? Então, só que aí que está. Você só descobre quando alguém é um antagonista. Você só descobre quando essa pessoa é um antagonista ou ela tem um metaprograma de dissociador, ou seja, está do seu lado, está contribuindo com você, quer o bem da organização, mas está apenas mostrando o que é que não se conecta, quando você tem direção, entendeu? Quando você tem uma rota. Porque a menos que você tenha alguém lá que é seu parente, né, que está junto com você lá, fora isso, às vezes é possível que você se confunda entre o antagonista e um dissociador, entendeu? É possível que você se confunda, entendeu? Então, para você, inclusive, ajudar o dissociador a te ajudar, você precisa de rota, de clareza, né? Inclusive até os próprios associadores. Se você quer que um associador que mostra, que pode usar o seu conhecimento para potencializar você e os seus resultados, se você quiser que um associador ajude você, assim como um dissociador, você precisa de direção, de rota. Caso contrário, eles vão ficar te chamando lá para dar ideias, e essas ideias, às vezes, não têm relação alguma com o objetivo, com a direção, com o foco que você tem. Mas não é culpa deles. Entendeu? A culpa é de quem está dirigindo o negócio. A culpa é de quem não passou a visão para que eles pudessem contribuir e serem sinérgicos em ajudar você a chegar cada vez mais rápido no objetivo, certo? Então, se você não fornece essa rota, essa clareza, não passa o desafio, não passa os problemas, nós temos esse gap, nós temos esse desafio, nós precisamos vencer esse obstáculo, nós precisamos conseguir esse resultado. Nós temos essa meta. Se não é passado isso, não é passado pontualmente, passo a passo, como é que eles vão trazer as ideias inovadoras? Como é que vai haver a disrupção? Como é que vai haver realmente as pessoas colaborando para que isso seja resolvido, né? E o ponto importante, ouçam isso para finalizar. As pessoas, elas lutam veementemente por aquilo que elas ajudaram a contribuir, a desenvolver, entendeu? As pessoas lutam por aquilo que elas ajudaram a desenvolver. Então, quando você envolve as pessoas no processo, elas defendem você, elas lutam por aquilo que elas ajudaram a desenvolver. Então, faça com que as pessoas se envolvam, dê a direção para que elas ajudem você a resolver problemas. E elas vão lutar, elas vão defender, aquilo também faz parte delas, elas ajudaram a construir aquela ideia. Então, elas vão lutar, elas vão se engajar, elas vão estar do seu lado, elas vão defender você se necessário for. Exatamente, Ismael. O dissociador, quando mal entendido, ele recua e omite o que seria de extrema importância para evitar grandes problemas. E é exatamente isso. Uma das grandes maneiras que o associador encontra de punir o pessoal que não deu bola para ele, sabe qual é? Uma das grandes formas que o dissociador encontra de punir a pessoa, punir a organização quando não dá bola para ele, sabe qual é? Calar a boca e deixar que se estrepem. Mas entendeu? Então, ele poderia ter evitado isso se nós tivéssemos ouvido ele e prezado a sua opinião. Ok, pessoal? Então, tem muito mais aí pela frente. É um prazer estar com vocês. Eu agradeço mais uma vez pela presença de todos. Thiago, às vezes ele acaba se passando pelo chato da equipe, mas, na verdade, ele vale ouro, entendeu? Ele vale ouro, senão a gente acaba, às vezes, tendo um baita problema que não foi previsto, que ele viu e não falou, porque muitas vezes ele foi mal compreendido. Tá bom? Então, bem colocado. Pessoal,
obrigado mais uma vez, tá? Pelo dia de hoje, obrigado pela presença de todos. Amanhã nós estaremos aqui no mesmo horário, à noite hoje, às 18h30 também, se você quiser estar conosco, venha, traga as suas perguntas. Eu vou entrevistar um dos nossos alunos e depois eu fico à disposição para ajudar vocês, tá bom? Um ótimo dia, uma ótima tarde, até breve, tá? Contem conosco, deixem seus comentários, mandem esse vídeo se vocês acham que podem ajudar a outras pessoas, mandem para outros, tem um aviãozinho aqui embaixo. Se inscrevam lá na Semana do Desafio. E também peçam quais os assuntos que vocês têm tido aí no dia a dia, quais as dificuldades que vocês têm tido para que vocês tenham performance, desempenho, resultados. Podem solicitar que nós estamos aqui para ajudar você, tá bom? Mais uma vez, uma ótima tarde, fiquem todos com Deus e até breve.